Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos ler nesta oportunidade, vamos separar, vamos ministrar esse capítulo em 3 oportunidades. Amém? Glória a Deus. João, capítulo 16, verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que vós não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. E isso vos farão, porque não conheceram o Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isso, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrareis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creia em mim, e da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Louvado seja o nome de Jesus. Meus amados, chegamos ao capítulo 16 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Um capítulo que é muito familiarizado exatamente pela promessa, né, e a condição que o Senhor fez do Consolador, do Paráclito divino, está entre nós, que não deixa de ser o próprio Jesus em espírito, o próprio Jesus sem estar no corpo, porque não existe 2 ou 3 divindades, só existe um ser divino. Só existe um ser divino, com essas universais manifestações: a de Deus Pai, a de Filho e a de Espírito Santo. Deus atuando no meio dos seres humanos em épocas diferentes, de formas diferentes, com propósitos diferentes, mas é o mesmo Deus. Como no meio do povo de Israel, ele atuava como Sabaoth, Tzidkenu, Miskadinsky, Jireh, Rafá, Chamá, Elohim, Elion, mas era o mesmo Deus. Como o Espírito Santo, Paulo disse, muitos são os dons, mas o Espírito é um só. É o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, do discernimento dos espíritos, do da fé, dos dons de curar, dom de operação de milagres e maravilhas, a variedade de língua, a interpretação e a profecia. São vários dons, mas é o mesmo Espírito. Só para deixar isso aqui claro, que o Consolador é a própria presença de Jesus em espírito, comumente chamado Santo, porque mais do que nunca é o Senhor operando em nós, nos santificando. O que é o Senhor operando em nós, nos santificando? É fazendo que nós
nos afastemos do pecado, é fazendo com que nós nos livremos do pecado, nos abstenhamos do pecado, seja por abstinência. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, pelo processo da purificação, como está escrito pelo próprio João na sua epístola, que se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Louvado seja Deus. Então a santificação, ela é obtida pela palavra, que faz com que nós nos afastemos, nos distanciemos do pecado, e pelo sangue, que faz com que nós sejamos limpos do pecado, porque por mais que nós não queiramos pecar, como disse o apóstolo Paulo, o mal que eu quero fazer eu não faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, quando vejo, já o tenho feito. Por isso que ninguém pode dizer, como volta a dizer João, que não tem pecado, que não peca. Se dissermos que não pecamos, mentimos e enganamos-nos a nós mesmos. Se dissermos que não pecamos, sua palavra não está em nós. Né? Então, esse capítulo, ele é familiarizado por essa revelação do Paráclito Divino, do Consolador, que inclusive no mundo tem a atuação exatamente de convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito, o Santo, é o agente persuasivo em nós, para que nós, louvado seja Deus, creiamos, louvado seja o nome do Senhor, para que nós nos arrependamos, para que nós confessemos. Isso não vem só de nós, da nossa consciência culpada, ou da culpa da consciência cristã, como alguns dizem. Não, isso é a ação de Deus. É a ação de Deus. Existe a mente cauterizada, mas para acontecer a cauterização de uma mente, é um processo demorado, de calcificação pecaminosa, para haver a cauterização da mente. A pessoa aí já está à beira da blasfêmia. O que é a blasfêmia? É a resistência ao Espírito Santo. Por isso que está escrito que não há pecado, nem neste século, nem no futuro, quando a pessoa resiste à ação persuasiva de Deus na sua vida, de convencê-la que ela é pecadora. Porque quando a pessoa não se sente pecadora, ela não pede perdão. Quando a pessoa não se sente pecadora, ela não se retrata com Deus. Quando a pessoa não se sente pecadora, ela não se humilha sob a potente mão de Deus. Ela não se arrepende, porque pensa que não errou. Porque pensa que não errou. Esse tipo de retratação, olhe, se você acha que eu errei, me perdoe. Quem tem que achar que errou não é quem é vítima, não. Quem tem que percebeu que errou é quem é o causador do dano, do mal feito, da ofensa, do maltrato, da falha, do erro, do pecado. Então nunca se dirija a Deus, Senhor, se tu vê que eu pequei, você sabe que você pecou, o ideal é já chegar pedindo perdão. Não só com relação a Deus, mas com relação a alguém que você queira se retratar. Olha, fulano, se você acha que eu errei, me perdoe. Poxa, quem
tem que achar que errou, não é a vítima. É você que tem que perceber que errou. Fulano, eu errei. Me perdoe. O nome disso é humildade. Humildade não é falar, oh, irmão, a paz do Senhor. Não é dar a mão assim leve, né? A paz do Senhor, irmão, e dar aquela mãozinha, a mãozinha de leve. Não, a paz do Senhor, irmão. Amém, glória a Deus. Ser humilde, irmão, não é andar maltrapilho. Eu até brinco com os irmãos que congregam dizendo assim, ser humilde não é andar com remela no olho, não é andar com mau hálito, não é andar com cabelo assanhado, roupa rasgada, descalço. Isso tem nada a ver com humildade, não. Ser humilde é reconhecer a pecaminosidade, é reconhecer a falha, é reconhecer o erro, reconhecer a falibilidade. Por isso que a Bíblia diz que aquele que se humilha sob a potente mão de Deus, ao seu tempo Deus exaltará. É quando Tiago diz para converter o riso em pranto, o gozo em tristeza, purificar as mãos pecadores. É isso que Tiago se refere, a humilhar-se diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse capítulo, ele pontua, e que nós não vamos terminar nele nesta abordagem, que vamos continuar nesse capítulo por mais 2 ou 3 programas. Ele pontua uma situação que já aconteceu e que vai acontecer ainda na história, que é o fato de muitos, não é, morrerem por causa do evangelho, e quem matar, cuidar de estar fazendo um serviço a Deus. O que já teve de gente que morreu assim não é brincadeira. Quem matou pensando que estava fazendo um serviço a Deus, e quem morreu por causa do evangelho. Precisamos de fazer uma investigação na história, e eu me comprometo em fazer isso para expor a vocês isso aqui que já aconteceu, perseguições na era do 1º século, né? As famosas catatumbas de Roma, o decreto de Teodósio no ano 380. Louvado seja Deus. E se Deus der condições a nós, até de tratarmos de alguns episódios em nosso país, de pessoas que morreram por causa do evangelho, como há supostamente os que mataram também. Vocês devem ter visto a semana passada que, por exemplo, 30 pessoas religiosas foram canonizadas, beatificadas, por terem sido taxadas de mártire, quando protestantes holandeses mataram pessoas católicas em nome de Deus. Como já aconteceu de bocado de protestante morrer também por católicos em nome de Deus. É disso que eu estou falando. E nós vamos ver na próxima abordagem. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.